E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Denise Ilustre e você está na Academia Coros de Gestão de Pessoas. No vídeo de hoje a gente vai fechar o ciclo do processo de gestão de desempenho. Nos vídeos anteriores a gente trabalhou as outras etapas do processo e esses vídeos estão agrupados na playlist Fluxograma da Gestão de Desempenho. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificação. Se você já é da casa, deve ter percebido que o canal mudou de nome. Tem um vídeo aqui explicando a mudança para vocês, tá bom? Mas de qualquer forma, a gestão de pessoas continua por aqui, sempre em pauta. E vamos logo conversar sobre o que interessa. Então, pessoal, como eu falei para vocês num dos primeiros vídeos da série, essas ações do processo de gestão de desempenho, elas estão organizadas em uma sequência linear para ficar mais didático, mas elas devem acontecer o tempo todo. Depois do acordo de metas, a gente não encerra a etapa de acompanhamento e começa a etapa do feedback. A gente não acaba a etapa do feedback e começa a fase do registro. Depois do acordo de metas, as etapas ficam permanentemente abertas e elas podem acontecer a qualquer momento, o tempo todo, durante todo o ano. Enquanto o líder estiver acompanhando as atividades da equipe, ele pode estar dando feedback para alguém, registrando os feedbacks de outras pessoas, pode estar fazendo análise das forças e deficiências, adotando ações para corrigir a rota da equipe, tudo isso vai acontecendo meio que numa forma espiral. Mas é absolutamente verdade que sem uma etapa, sem a etapa anterior, não dá para a etapa seguinte ser feita de uma forma consistente. Primeiro você tem que fazer o acordo de metas e expectativas para depois acompanhar, orientar e dar feedbacks e registrar informações. Sem informações confiáveis, a análise não vai ser consistente. Sem informações confiáveis e sem análise consistente, os planos e as ações de gestão de pessoas não vão ser eficazes, não vão ser efetivos. Então, enquanto não chega ao final do período, esse processo roda continuamente. No fim do período, que normalmente coincide com o ano fiscal da empresa, no momento em que a empresa faz a apuração dos seus resultados, aí sim esse ciclo se fecha. Do mesmo jeito que a empresa apura os seus resultados no final de cada exercício, o RH e as lideranças vão fazer o balanço dos desempenhos e das competências dos colaboradores, da competência e dos desempenhos dos seus liderados. Só que, como as avaliações e as orientações já foram feitas o ano todo, sempre que um fato demandasse, que uma situação demandasse, um elogio já foi dado no momento certo, no caso de um desempenho deficiente, de uma competência que precisava ser desenvolvida, a orientação já foi dada no momento em que o fato demandou. Desde uma simples ação de desenvolvimento até um plano mais robusto, um PDI mais robusto, tudo foi aplicado no momento adequado, sempre que uma situação demandasse. Então, o fechamento do balanço aqui nesse momento vai ficar muito mais simples. Os líderes não vão precisar perder aquele tempo enorme preenchendo formulários cansativos, forçando a memória para lembrar do que aconteceu o ano todo, tentando rechear de argumentos o seu discurso para poder dar um feedback com menos estresse, ou pior, respondendo que todo mundo está muito bem em tudo para evitar o estresse, né? Então a gente pode evitar tudo isso cuidando do processo para que ele aconteça o ano todo. E dessa forma, os resultados do processo de avaliação, eles vão ficar muito mais objetivos, muito mais confiáveis para embasar os planos e as decisões de gestão de pessoas. E o que nós estamos querendo trazer para o ambiente corporativo com toda essa discussão, com todo esse processo, com as etapas organizadas que a gente discutiu nessa série até agora? É a cultura do esporte, minha gente. Essa cultura do feedback pontual, dado na hora certa, sempre com foco ao mesmo tempo no resultado individual e no resultado coletivo. É o uso de dados, de informações que vão potencializar o desempenho das pessoas, o desempenho das equipes. A gente quer trazer para o ambiente corporativo esse olhar crítico do técnico do time. A gente quer trazer isso para as lideranças. A gente tem que desenvolver isso nas lideranças. Essa visão crítica das duas variáveis, desempenho de um lado, como é que está o desempenho individual, como é que está o desempenho coletivo, e do outro as competências que precisam ser trabalhadas e como elas impactam os desempenhos individuais e os desempenhos coletivos. A gente precisa trazer essa visão crítica, treinar os líderes para ter essa visão crítica
do que tá bom, do que precisa ser melhorado, né? E lembre, gente, lembre que dentro de competências a gente tem conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamento. Então, o conhecimento do comportamento humano é muito importante. Eu sugeri aqui no início dessa série alguns workshops para trabalhar essa visão crítica das lideranças, sobre as relações entre desempenhos e competências, mas para um treinamento completo a gente precisa acrescentar alguns campos aí. Os líderes devem conhecer muito bem os processos e o funcionamento da sua área, da área que está sob a responsabilidade dele, e os processos e o funcionamento da empresa também, da mesma forma que o técnico conhece o funcionamento, as regras do jogo e a dinâmica dos campeonatos. Os líderes devem conhecer também o funcionamento e o comportamento das pessoas. Como o técnico conhece o comportamento do seu time, conhece o estilo de cada jogador, ele sabe quem é mais agressivo, ele sabe quem é mais conciliador, quem suporta mais pressão, quais as habilidades mais fortes em um do que no outro. Tudo isso ele usa para compor a equipe, para tirar um no momento em que o jogo está mais tenso, colocar uma pessoa com perfil mais tranquilo, mais equilibrado, né? Então, esse conhecimento do comportamento humano, do perfil de cada um, é muito importante que as lideranças também tenham, né? A exemplo do esporte, que eu acho que traz muita coisa legal, traz muito aprendizado pra gente, o esporte, né? Em questão de gestão de pessoas, em questão de liderança de pessoas. E a gente sabe que lidar com o comportamento humano não é nada simples, né, minha gente? Bom, mas então, fechando aqui o balanço anual, a gente fecha uma visão completa do processo de gestão de desempenho. Mas a ciranda continua, sempre começando pelo acordo de metas, porque no final do exercício, as empresas costumam replanejar, rever os seus planejamentos orçamentários, né? E com isso as metas também sofrem ajustes. Então é importante que tudo isso seja reacordado com a equipe, que a equipe saiba, tenha muita consciência de tudo que vai ter que desenvolver, de tudo que vai ter que desempenhar durante o próximo exercício. E muito importante aqui também, sempre que houver uma nova contratação, o novo colaborador deve passar pelo processo de onboarding. E nesse processo ele deve ser orientado sobre como tudo isso funciona, né? Sobre o que é esperado dele, sobre as metas, o desempenho que a empresa precisa que ele entregue, sobre as competências que ele precisa desenvolver para isso, sobre como todo o processo de gestão de desempenho funciona, além de outras coisas, né? A gente sabe que o onboarding é um pouco maior que isso, mas essa parte, né, de como as pessoas vão ser avaliadas, de tudo que se espera delas, deve ser trabalhado no onboarding. E depois desse processo de integração, as pessoas entram aí na ciranda, no processo de gestão de desempenho, né? Ele entra na ciranda pelo acordo de metas. E esse processo nunca deve parar, ele continua sempre em movimento. Ele é o grande dínamo, ele é a força motriz da gestão de pessoas. Então, eu espero que com essa série vocês possam aproveitar para melhorar os processos de gestão de desempenho nas suas empresas, para montar um treinamento mais robusto, preparar suas lideranças para executarem bem o seu papel de gestores de pessoas, que é o principal papel de uma liderança, de uma posição, de um profissional em posição de liderança. Eu vou ficando por aqui, não esqueça do seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo na sua rede, porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Um beijo para todo mundo, vamos em frente que atrás vem gente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!